Amém, irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? É uma honra estar aqui, viu? E um sonho também. Saúde a todos. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos direto ao ponto. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus em busca de almas, lá no Senador Canedo, bem aqui. Bem ali, um cantinho. Amém? Pastor Márcio Araújo, ele também está no caminho, está chegando aí. Amém, irmãos? Quem encontrou diz amém. A partir do 3, e eles me disseram, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu quando ouviu estas palavras, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu, e disse: eu te busco, ó Senhor Deus do céu, grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que amam e observam seus mandamentos. Que agora estejam atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possa ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Neemias é um livro que mexe bastante comigo. É um livro que traz na sua essência um homem simples, um homem que era um servo, um homem que era um copeiro, mas um homem que acima de tudo, ele entendeu acima de todas as coisas o que era ouvir o seu chamado no Senhor. Preste bem atenção nisso, irmãos. Muitas das vezes nós servimos a Deus, mas não damos ouvido ao chamado, não damos ouvido de fato à obediência de estar na presença do Senhor. Neemias, ele de fato, ele entendeu isso de uma forma sobrenatural. Neemias, ele recebeu a mensagem dos seus irmãos, que Jerusalém, que o seu povo estava padecendo, que o seu povo estava em ruínas, que o seu povo estava na miséria, que a cidade estava um caos, paredes caídas, frestas rompidas, portões caídos. E o que Neemias fez, irmãos? Neemias, a palavra de Deus que nós lemos, se coloca de joelho, ele se coloca em oração. E aqui eu te faço essa pergunta essa noite. Na hora que você recebe uma mensagem ruim, na hora que você recebe aquela mensagem que não é a que você esperava, qual tem sido verdadeiramente o seu comportamento? Você tem ido aos pés do Senhor, ou você tem ido nas redes sociais? O que de fato tem conduzido o seu coração? Falamos de um avivamento, irmãos, e estamos buscando isso. Pelo menos eu garanto que eu estou, e a minha casa também, e todos aqui estão buscando um avivamento. Mas eu te garanto, irmãos, que o avivamento ele irá chegar, e ele há de acontecer na hora que você se colocar na posição, na hora que você se colocar no teu lugar, para você de fato verdadeiramente honrar o teu chamado. Neemias aqui, irmãos, como um copeiro, ele começa de forma muito simples, e aqui eu quero que você preste bastante atenção em nome de Jesus. Neemias, ele recebe a mensagem, aquilo gera uma dor nele, pastor Diego, tão grande, que ele vai aos pés do Senhor. Segundo ponto, Neemias, na hora que ele vai aos pés do Senhor, ele gera um entendimento nele de pedir perdão. Aqui, irmãos, para mim é o X da questão na presença do Senhor.
Neemias, ele pede perdão não só por ele, mas ele pede perdão pela família, pela casa, pela cidade. Ele pede perdão por todos, porque todos estavam transgredindo as leis do Senhor. E aqui eu te pergunto nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, você tem perdoado fácil ou o perdão é algo difícil na sua vida? Não, Tiago, perdoar para mim é fácil. Verdadeiramente, irmãos, é noite, irmãos, de entendermos que o perdão é o que vai destravar portas. É noite de entendermos que se queremos viver um avivamento genuíno na presença do Senhor, devemos perdoar mais. E eu estou falando aqui não é perdãozinho não. É se quebrantar verdadeiramente na presença do Senhor e liberar perdão pela família. Irmãos, é quase que unanimidade, toda família tem um parente tranqueira. E muitas das vezes nós como cristãos desistimos daquelas pessoas porque nos aflige, nos incomoda, falamos que não tem mais jeito. E não é assim, irmãos, que a palavra do Senhor nos direciona. A palavra do Senhor aqui está nos direcionando a orar o tempo todo, a buscar o Senhor o tempo todo, a pagar um preço o tempo todo, a viver o perdão o tempo todo. Neemias, irmãos, depois que ele recebe essa palavra, que ele entra na presença, que ele pede perdão, tem algo no capítulo 2, versículo 1 que me chama a atenção. Na parte final, ora, eu nunca tinha estado triste na presença do rei. Neemias, conforme eu falei, ele era um copeiro. Neemias, ele entra na presença do rei e o rei percebe que ele está triste. Vem cá, irmãos, em nome de Jesus, o que tem te deixado triste? Eu costumo falar onde que eu trabalho e para algumas pessoas lá do ministério: meu irmão, tu tem Cristo na tua vida, desfaz essa cara emburrada, pelo amor de Deus. Pensa você chegando no trabalho todo dia com a cara emburrada, irmãos. Os teus colegas de trabalho estão vendo Cristo na sua vida? Será? Eu creio que não. Neemias, nesse momento que ele se apresenta na presença do rei, ele clama, ele serve o rei. E o rei naquele momento pergunta: por que está triste, Neemias? Neemias fala que ele está com uma tristeza porque o seu povo está padecendo. E existe algo aqui, irmãos, que nós devemos buscar intensamente. Na sexta-feira, na hora que eu estava aqui, o pastor Diego falou algo aqui de Moçambique. Peraí, irmãos, se o seu coração não doer, na hora que você escutar que existe um povo que está comendo barro, o problema não está na igreja não, o problema é você. Isso tem que mexer com nós, irmãos. Olhar para o próximo e amar o próximo tem que ser algo que tem que mexer com o meu íntimo e com o seu íntimo, com o nosso interior. É realmente nesse momento que nós ligamos e nós conectamos com Deus. Neemias, ele entra na presença do rei com muita sabedoria. Ele clama ao rei: rei, o meu povo está padecendo. E naquele momento, irmãos, nós conseguimos ver e entender que a mão do Senhor estava sobre Neemias, porque ele era um homem que orava, era um homem que buscava. Neemias naquele momento recebe a aprovação do rei e fala: o que tu queres, pode pedir que eu vou lhe liberar. Aqui também me gera um entendimento, irmãos. Não entenda como confronto, mas para uma reflexão, em nome de Jesus. Neemias aqui, pastores, ele sabia o que ele queria. Então na hora que ele recebe a pergunta, ele tem a resposta. Muitas das vezes, irmãos, a oportunidade está batendo na nossa porta. Muitas das vezes chegam para você: e aí, o que você precisa? Você fala: não, eu vou ver, não, está tudo bem. Neemias, ele traz uma resposta da parte de Deus: eu quero ir lá
restaurar Jerusalém. Eu quero ir lá restaurar o meu povo. Irmãos, entenda de uma vez por todas, Neemias ele era um copeiro. Neemias ele era um copeiro. Aos olhos humanos, irmãos, para muitos irrelevante, para muitos o menor, mas Deus usa os menores sim, Ele capacita os incapacitados sim, basta você querer ir buscar o Senhor. Naquele momento, irmãos, Neemias ele se direciona, e estou indo para a parte final aqui em nome de Jesus. Neemias, na hora que ele chega em Jerusalém, ele chega à noite, ele dá uma volta na cidade. A Bíblia é muito clara que Neemias ele não comenta nada com seu ninguém. Ele chega na cidade, ele dá uma volta e ele olha tudo. Ele olha a parede caída, a porta derrubada, as frestas, ele olha as janelas que não existem mais. Ele faz um 360, irmãos. E aqui, irmãos, preste muita atenção. Esses muros de Jerusalém pode ser a nossa vida. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos dar uma volta por completo na nossa vida e ver aonde tem as brechas, aonde tem as frestas, aonde que estão os espaços, e ir consertando, irmãos, detalhe por detalhe. Neemias ele levanta um povo, depois que ele recebe uma palavra, e os muros de Jerusalém, irmãos, começam a ser restaurados, começam a ser levantados. Quem achou que seria fácil, que depois de receber uma palavra e que começar o trabalho, iria tudo andar às mil maravilhas, não. O inimigo ele para na porta e começa a zombar. Ah, não, isso daí vai cair rapidinho, não vai dar certo. Irmãos, mas o problema, ou melhor, a solução está aonde as suas raízes estão plantadas. As raízes de Neemias, elas estavam fundadas em oração, elas estavam fundadas na palavra do Senhor, elas estavam fundadas na promessa. Neemias ele não queria saber de palavra contrária, de vento ou qualquer coisa do tipo. Neemias ele tinha um foco, ele tinha um alvo, e a missão dele era restaurar os muros de Jerusalém. Espera aí, irmãos, quantas vezes Deus dá uma palavra, quantas vezes Deus dá um foco, e por qualquer coisinha boba você muda seu alvo. Irmãos, você quer viver um avivamento? Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Olhe para a cruz e se inspire nela 24 horas. A sua motivação é a cruz, é olhar para o alvo, irmãos. Neemias ele olhou para o alvo, ele era apedrejado, perseguido, todo mundo chegava e dava uma palavra contrária. A diferença, irmãos, é que muitas das vezes desvirtuamos o nosso alvo. A diferença é que muitas das vezes mudamos o foco no decorrer da caminhada. Ah, Senhor, será que verdadeiramente meu propósito é esse? Ah, Senhor, será que verdadeiramente eu fui chamado para isso? Ah, Senhor, eu não me sinto capaz. Ah, Senhor, o que eu tenho que falar? Irmãos, fale aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você quer viver um avivamento maior? Proclame aquilo que Deus fez na tua vida, abençoado, em nome de Jesus. Neemias ele recebe palavra de confronto, mas ele não desanima. É palavra de confronto atrás de palavra de confronto. Chega um momento que o inimigo vira para ele e fala bem assim: nós iremos para a batalha. Neemias junta o povo e fala: com a mão trabalha, com a outra segura a espada para batalhar se for preciso. Irmãos, quantas vezes nós paramos, quantas vezes nós não queremos lutar ou batalhar, entregamos de mão beijada a promessa que o Senhor deu. Irmãos, é noite de avançar,
É noite de verdadeiramente andarmos a segunda milha. É tempo de avançarmos na segunda milha, irmãos. A palavra de Deus fala que ao cheiro das águas brotará. Irmãos, como isso mexe comigo. Goiânia passou 150 dias sem chover. 150 dias, irmãos. E eu indo para o meu trabalho e voltando todo dia, moço, olha para um lado, olha para o outro, aquela terra seca, aquela árvore seca, é grama seca. Irmãos, vem uma chuva de 10 minutos, 5 minutos, no outro dia está tudo verde. Nós temos que ver, irmãos, a mão do Senhor em todos os cantos. Existe vida, irmãos, aí. Ainda existe vida e promessa na tua vida, em nome de Jesus. Basta você crer e persistir. Basta você crer e avançar. É tempo, irmãos, de avançarmos a segunda milha. Deus não gosta dos covardes. Deus não gosta de covarde. É tempo de avançarmos. Neemias se colocou na brecha. Naquele momento que ele estava na brecha, ele avançou. Naquele momento que ele se colocou na presença de Deus, ele avançou. E você, o que está esperando para avançar? O que você está esperando para falar mais do amor do Senhor na sua casa, na sua família, com os seus parentes, com os seus vizinhos? O que mais? Irmãos, não desista de ninguém. Não desista de ninguém, em nome de Jesus. É tempo de perdoar mais. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai há de perdoar. E você não quer perdoar. Ah, irmãos, eu não sei vocês, mas toda vez que eu olho para a cruz me gera um sentimento de gratidão, porque eu olho e falo, foi por mim e foi por você. Neemias, irmãos, em 52 dias ele restaura uma cidade. Neemias, em 52 dias, com vários homens, restaura uma cidade. Essa cidade nada mais, nada menos é que Jerusalém. E aqui eu quero te perguntar: como está a sua Jerusalém? Como está a sua Jerusalém? Como está a sua casa? Verdadeiramente, irmãos, é de Jerusalém para os confins da terra, é de Jerusalém para Moçambique, é de Jerusalém para a China, é de Jerusalém para o Ocidente, é de Jerusalém para os 4 cantos dessa terra. Meu irmão, o Brasil, ele tem um chamado, ele é celeiro das nações. Queira você creia, ou queira você não creia. Eu quero estar nesse momento, irmãos. Eu quero viver esse momento. Neemias, ele avança. Existe uma cidade restaurada. E quando uma cidade é restaurada, irmãos, famílias são restauradas, vidas são restauradas, filhos são restaurados. Existe uma restauração por completo. Muitas das vezes, o que tem travado sua vida, irmãos, é o perdão que você não liberou. É o olhar para frente que você não quer olhar e quer viver só lá do passado. Ei, irmãos, Deus tem muito mais na minha e na sua vida. O que nós precisamos é crer e avançar, porque ainda tem muito incenso para queimar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, varão. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe o missionário Tiago.
Jorge, toda a sua família, amém? Os nomes que eu disser aqui, se coloque de pé, amém, igreja? É a família da irmã Suzana, Maria Santiago, mãe, Julimar, irmão, Tereza, irmão, Léo, cunhado. Esses nomes, se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Cássia, Sabrília, esposo, Lucas, Ana Clara, Eva Lopes, Maria Eduarda, cadê a Eva Lopes, Maria Eduarda, Franci, Emanuel, missionário Tiago Jorge, que ministrou aqui, irmã Vânia e família, do Alto do Vale, irmã Vânia e família, se coloca de pé, amém. Irmã Lohane e Felipe, se coloca de pé, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé para a igreja AD Campinas, Estrela d'Alva, conhecer vocês. Guilherme, amigo do missionário Tiago, se coloque de pé. Cadê o Guilherme? Em nome de Jesus, está ali atrás, está aqui. Pastor Vitor Ricardo, amém, se coloca de pé. Pastor ali da Israel de Deus, no bairro Floresta. Inclusive ano passado fizemos lá o quarto Aviva Goiânia, e tem sido canal de bênção para este projeto. O que a igreja AD Campinas, Estrela d'Alva, vão dizer para esses visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Volte sempre e traga mais gente, amém? Pode se assentar, dando glória a Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui, já desde já, a equipe de louvor do grupo Filadélfia. Cadê o grupo Filadélfia? Para adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. O grupo Filadélfia está aí, está preparado as irmãs, depois, amém? Então o pastor Vitor Ricardo está com a oportunidade de ministrar a poderosa palavra de Deus, amém? Quero aqui convidar o evangelista Lourenço para orar por ele aqui, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nos coloquemos de pé. Aleluia. Amado Deus e soberano Pai, estamos nós aqui, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, pedindo a Ti que o Senhor possa, Deus, usar este homem, ó Pai, como canal de bênção para transmitir, Senhor, a Tua palavra, transmitir, Senhor, o melhor de Ti, ó Pai, para o Teu povo, e que possamos sair daqui, ó Pai, fortalecido, revigorado, ó Pai, na Tua palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. É muita gente para pouco Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, assim como o Diego disse, né? O ano passado fizemos isso lá na nossa igreja. E para mim é um privilégio estar dando continuidade junto com ele nesse quinto Aviva Goiânia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida do pastor, o anjo da igreja, os obreiros, de uma forma especial. Eu vou ministrar aqui também, serei sucinto as minhas palavras e deixarei os irmãos para voltar para a nossa congregação, lá onde está havendo um culto também. Preciso estar lá dando apoio. Mas eu vou pedir para os irmãos, em nome de Jesus, nós é pastor, irmão, somos itinerante também, e a coisa mais ruim para um pastor ou um pregador, qualquer um que seja, que está aqui ministrando, é ele estar pregando e gente andando na igreja, gente conversando, é muito ruim isso, irmãos. Então eu vou pedir para você que enquanto eu estiver ministrando, não importa os outros pregadores, eu queria que você dobrasse a sua atenção, ficasse sentadinho, quietinho, deixa para você beber água depois, amém? Amém, irmãos? Não fica com raiva de mim não, mas você está pensando no seu coração, o pastor já começou batendo, mas é porque é muito ruim, irmãos, em nome de Jesus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 58. Fica tranquilo que eu serei sucinto, irmão, bem rápido mesmo.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso 58. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 58 de Mateus, capítulo 26, vai dizer: Mas Pedro seguiu de longe. Mas Pedro o seguiu de longe, até o palácio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Repita após mim: para ver o fim. Senta aí no nome de Jesus. Certa feita, Jesus muito angustiado, ele junta com os 12 e diz: vamos para o Monte das Oliveiras. Chegando no Monte das Oliveiras, Jesus com os 12 discípulos, quantos discípulos? Quantos discípulos? Jesus com os 12 discípulos, ele olha para 9 e diz para 9: ficai aqui. O texto vai dizer que Jesus manda eles ficar aqui. A palavra aqui está lá. Ele vira para 9 e diz: ficai aqui. Por quê, irmão? A lógica de quando de uma pessoa quando está passando por necessidade, dificuldade, está apreensiva, precisa de conselho, precisa de amparo, precisa de pessoas por perto, né? É sempre escolher aqueles que são mais íntimos, aqueles que sempre estão andando mais com você. Então, nós sempre temos alguém que a gente vai dividir as nossas dificuldades, dividir as nossas intimidades. Sempre vai ter alguém em meio à multidão, 1, 2 ou 3, que vai estar caminhando com você aonde você for. Assim eram os